Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Vital Bike. Eu sou o Alfredo Neto e no vídeo de hoje, para falar um pouquinho para vocês sobre o lançamento do novo quadro Absolute Wild Boost, né? É o Absolute Wild Boost 2. Você está vendo aí um exemplo da bicicleta montada. Eles fizeram algumas atualizações no quadro, principalmente no triângulo traseiro, né? O triângulo dianteiro é praticamente o mesmo do quadro anterior, né? Da versão que nós já conhecemos, porém a parte traseira, o triângulo traseiro é completamente novo, com diferença nos tubos. O triângulo é um pouquinho rebaixado, né? Ali no tubo do selim ele fica um pouquinho mais baixo em relação ao top tube. Esses tubos também ficam um pouco mais finos, né? Já que ele é um pouco mais curto, então ele permite ser um pouco mais fino. O comprimento da rabeira também, né? No caso, o comprimento do sit stay diminui, ele fica um pouco mais curto, que talvez era a principal queixa ali na questão da geometria. Ele tinha a traseira um pouco longa, né? Agora ele encurta um pouco mais. Nas cores, ele vem em 3 cores diferentes, sendo um preto com a escrita em branco. Tem um azul bem escuro que na foto parece até um preto, né? Vendo o quadro pessoalmente, que eu não vi ainda, né? Deve ser um azul mesmo, mas bem escuro. Vendo por foto, ele chega a parecer preto, mas é um azul com um grafismo ali em dourado, né? Como se fosse quase que um dourado ali a escrita. E um amarelo bem forte, um amarelo bem vivo mesmo, para quem gosta de bike chamativo aí, tem essa opção em amarelo. E por enquanto são essas 3 cores disponíveis. E vamos já falar da geometria, né? Eu tô com uma colinha aqui, a caixa de direção permanece. Como o triângulo dianteiro é praticamente o mesmo, né? A caixa de direção permanece com 68 graus, que é uma medida que todas as marcas estão usando, né? Para quadros intermediários e até tops, né? É uma medida que se tornou meio padrão aí para essa categoria de quadro, que é uma medida muito boa. O comprimento do top tube permanece em 599, isso falando no tamanho M, pessoal, porque cada tamanho ele tem uma diferencinha ali de tamanho. Então os números que eu estou falando aqui é com base no tamanho M, que é base para peso, para tudo. Quando a gente fala de peso do quadro e tudo, a gente sempre fala no tamanho M, né? E aí tem os tamanhos menores que devem diminuir um pouco e os tamanhos maiores que aumentam um pouco, né? Esses números. O top tube permanece com 599 milímetros. O offset, ele era 60 milímetros, ele aumentou um pouquinho para 62. Ele aumentou 2 milímetros, portanto o movimento central ali ele fica um pouquinho, 2 milímetros mais baixo. Quase nada, né? Mas deve melhorar um pouco ali a estabilidade da bike, né? Por conta de você ficar numa posição mais encaixada no quadro, né? E não muito acima do quadro. O tubo do selim permanece com 75 graus, que também é uma medida boa, é uma medida que a maioria das marcas está usando próximo dessa medida aí. Então é um ângulo que o tubo ele fica mais em pé, né? Os quadros mais antigos ele era um pouco mais deitado, você ficava com os pés um pouco mais à frente, né? Agora você fica mais em cima do movimento central, né? Com esse ângulo que favorece bastante em subidas, né? Em escalada, tração, né? Você tem mais tração nesse caso. E uma das principais mudanças, pessoal, é o chai stay, que era de 445 milímetros, era uma traseira bem longa, né? Para os padrões de hoje em dia, né? Não que seja tão longa assim, mas nos padrões de hoje a gente vê o chai stay aí, em muitos casos, bem próximo do 430 ali, e até 425 alguns quadros tem, né? Os quadros de carbono, HT, tem entre 425 e 430, e agora o novo Absolute Wild Boost vem com a medida de 438, que é uma medida boa, não é tão curto ao ponto de você ficar com a dianteira da bike boba, principalmente em subida, né? A bicicleta ali, tipo, quando você está fazendo força, ela fica querendo empinar. Então eu acho uma boa medida também. Ela encurta, mas não encurta tanto ao ponto de ficar
com a dianteira aí sem tração. Uma outra coisa que eu já falei, né, como o triângulo dianteiro é totalmente novo, eles fizeram o triângulo traseiro, o seat stay ali no caso, mais rebaixado em relação ao top tube, né, ele tem uma diferencinha ali, e além disso ele ficou um pouco mais fino, esse seat stay. O movimento central, pessoal, permanece de rosca, né, do tipo BSA, que na minha opinião é melhor assim, eu prefiro esse tipo do que o press fit, né, que é um tipo de movimento central que costuma dar mais problema, que costuma ser um pouco mais difícil de mexer, né, com ele e tal. O canote dele permanece na medida 31.6, que é aquela medida mais padrão. Se você for usar canote retrátil, é a medida mais fácil de encontrar canote retrátil, né, pessoal? Inclusive, uma outra diferença que ele teve, pessoal, a rota para canote retrátil, que ele já tem a rota para canote retrátil, né? Ele está um pouquinho mais rebaixado ali no seat tube, ele é um pouquinho mais alto, agora ele fica bem próximo ali do movimento central, né? Quando você passar um cabo ali, ele ficava bem aparente, agora ele vai ficar um pouquinho mais disfarçado ali, deixando o visual da bike um pouco mais clean. E uma outra diferença muito interessante que eu achei e que eu não gostava no outro Absolute Wild Boost, eu achava um pouco estranho, né? O conduíte do freio traseiro, ele saía por cima do top tube, ele andava por cima do seat stay ali, até chegar no freio, deixando um visual, o cabo fica bem aparente ali, não fica tão clean. Normalmente, na maioria dos quadros, esse cabeamento vem por baixo do seat stay, né? Deixando um visual mais clean, mais limpo, né? Não fica um cabo ali aparecendo, né? E agora eles fizeram isso, ele sai por baixo, e quando já está chegando próximo do freio ali, ele passa por dentro, né? Então, para quem olha de fora, ele fica mais disfarçadinho ali, né? Isso é uma questão ali que ficou melhor também. Uma outra medida, ressaltando mais uma vez, que é no tamanho M, a medida do entre-eixo dela é de 1143 milímetros. Obviamente, conforme o tamanho da bike, aí, se for tamanhos menores ou maiores, vai ter uma diferença, mas a medida padrão normalmente é no tamanho M, portanto 1143 milímetros. E é isso aí, pessoal, teve mais um lançamento também de um quadro muito famoso aí, muito querido no mercado, que é o Rava Cave. Foi lançada a nova geração também, a segunda geração aí do Rava Cave. Foi lançado ontem, considerando o dia da gravação desse vídeo, foi lançado no dia de ontem. Vai estar saindo um vídeo aí também, se você quiser acompanhar tudo sobre o novo Rava Cave. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E é isso aí, pessoal. Não sai do vídeo sem deixar aquele joinha, ajuda bastante a gente aí. E se você gostou do conteúdo, considere também estar se inscrevendo no canal. E por hoje é isso. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais!